Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você, dono ou dona de empresa, que tem a missão de impactar o seu ambiente de trabalho. Exatamente, esse é o contexto dessa noite. Nesse nosso episódio, nós vamos tratar da tão querida e tão preciosa cultura organizacional. Vamos falar aqui de ambiente de trabalho. E não tem como falar de ambiente de trabalho sem a gente ter todo o cuidado, toda a cautela na cultura que é empreendida dentro da sua organização. Você, dono ou dona de empresa, tem que entender que o ambiente de trabalho ele é feito por comportamentos, por crenças, por valores que impactam diretamente nas pessoas que estão ali envolvendo o seu trabalho. Você entender que essa cultura é o que vai determinar como as coisas vão acontecer dentro da sua empresa é o primeiro passo para, de fato, você sair do modo automático e ir para o mundo da intencionalidade. Construir esse ambiente produtivo que leve a você ter o tão almejado, o seu lucro e a sua liberdade. Mas, para isso, precisa ter uma mentalidade. E a mentalidade sua, que nesse momento que a gente vai tratar nesse episódio, é o desenvolvimento de uma cultura proativa, produtiva, positiva. E a gente aqui vai tratar desses pilares que invocam e evidenciam essa cultura. Eu estou aqui hoje, meu nome é Patrícia Claro, sou advogada, mentora de gestão empresarial, atuo na área trabalhista empresarial e compartilho aqui esse episódio com o Fabiano e com a Maria. Maria é uma segurança do trabalho que, de fato, ela vislumbra e vivencia a cultura dentro das empresas. Então, ela tem muita coisa aí para trazer como dica, como sugestão, para a gente poder, de fato, elevar esse nível cultural da sua empresa e, com isso, você atingir o que é o centro da sua organização, as pessoas. Entenda-se que cultura invoca pessoas. E são essas pessoas que estão lá no seu interno que vai projetar isso para o seu externo, para o seu cliente final. Também compartilho aqui esse episódio com o Dr. Fabiano, meu sócio, esposo, e a gente empreende juntos. Ele também vai trazer um pouquinho dessa experiência, dessa cultura, tanto dentro da nossa empresa, quanto nas empresas que nós somos consultores e mentores. Podemos começar? Sim. Aqui eu queria compartilhar um pouquinho do conceito, o que seria essa cultura. Entenda-se um conjunto de crenças, de valores, de comportamentos que as pessoas desenvolvem dentro de um determinado ambiente, grupo, país, estado, município, e existe a cultura dentro da empresa também, que a gente intitula como cultura organizacional. Aqui é importante a gente entender que toda empresa tem uma cultura, seja ela boa ou ruim, mas ela existe. A questão aqui é trazer uma cultura evidenciada por uma intencionalidade, por uma estratégia, atrelada ao que você lá um dia desenvolveu, a sua missão, visão e valores. Então, como você faz com que a sua missão, com a sua visão e seus valores, de fato, reverbere nas pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, que compõem esse ambiente de trabalho. Passado esse conceito, acho que a gente pode começar a compartilhar aqui o pensamento de uma frase que ela é muito bem conhecida no mundo da gestão empresarial. Perdão. É muito conhecida dentro da cultura da gestão empresarial, que é a tão famosa frase do Peter Drucker, que diz: a cultura como a estratégia no café da manhã. E eu queria compartilhar um pouquinho como que vocês vão falar da Maria, que está lá dentro dos ambientes de trabalho. E você sente que existe uma preocupação por parte do dono ou dona da empresa ou dos líderes, de desenvolver uma cultura dentro de uma intencionalidade? Tem. Ou é meio, vai acontecendo as coisas e deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo? Como que você vê isso? É bem assim. A cultura organizacional das empresas, eu falo que sempre tem que começar da gerência, dos donos. E eles mesmos não têm essa cultura. Eu falo que a cultura organizacional, até a parte dentro do chão de fábrica, ela ajuda a nós, da segurança do trabalho, a avaliar até a parte dos acidentes que acontecem, Acidentes mesmo de trabalho, muitos acontecem devido à desorganização.
do local, do ambiente de trabalho. E eu falo que a organização e a limpeza, ela começa até dentro de casa. A gente sempre fala, né? Esse é um ditado popular que sempre falava, né? Você conhece a pessoa, você for lá na casa dela. Você já ouviu falar disso? Você conhece a pessoa, você for lá na casa dela, você vai ver se ela é organizada ou não. E a parte a parte organizacional, da parte da segurança que estou falando aqui, é a parte da organização e limpeza do seu ambiente de trabalho que traz mais harmonia. Eu falo que um ambiente de trabalho organizado, ele traz uma harmonia muito importante, muito mesmo, para todos os trabalhadores que estão ali dentro. Até para a gente, quando chega na fábrica, se você vê uma fábrica. A fábrica em si, eu falo assim, ó, vai fazer a implantação da qualidade, o cara que é auditor, ele já vê desde o começo que ele coloca o pé na porta. Se ele vê que a empresa é organizada desde o início, ele não vai a ferro e fogo, ou vai profundamente para ver se tem alguma coisa dentro da empresa. Mas se ele colocou o pé na porta e viu desorganização, ele sabe que vai encontrar alguma coisa. Exatamente. É sempre assim. É interessante, né, que essa questão da cultura a gente tenta implantar lá no nosso escritório, na nossa empresa, mas assim, não é uma coisa muito simples. Não. Porque você precisa de colocar muita energia, você precisa de repetir várias vezes o mesmo ato, e aí pegando aquela linha, né, eu sempre falo do outlier, que é a pessoa que precisa de certas horas de trabalho, ou de treino, ou de profissão, que seja para ela... para poder falar, não, eu sou realmente fora da curva. E para você ter uma empresa fora da curva não é fácil também. Porque ser uma pessoa fora da curva não é tão simples. Eu preciso de, no mínimo, então, 10 mil horas. Se você é segurança de trabalho, então a gente tem que dividir. Quanto é 10 mil horas em tempo de trabalho? Em meses, em anos. Você precisa desse tempo para falar, olha, eu sou fora da curva, eu conheço praticamente quase tudo na minha área. Isso se dedicando, trabalhando e estudando. Agora, veja bem, a empresa, ela é um setor um pouco mais complicado, principalmente no nosso caso lá, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua crença, e você tentar trazer todo mundo para a crença e para a cultura organizacional da sua empresa é um trabalho árduo e diário, né? E às vezes nós temos lá o pessoal que exerce a parte da liderança que fala assim, mas eu já falei e não resolve. Eu falo, viu, mas isso aqui... é como se fosse você falar para um filho seu, escova o dente. Não é você falar uma vez para ele, escova o dente, e o resto da vida ele vai escovar, não. Enquanto ele é pequeno, você tem que ir falando todos os dias. Você já escovou o dente? Isso desde a hora que levanta até a noite. Você que é mãe, eu sou pai também, você sabe. Depois de uma certa idade, mas veja bem, quando que a criança vai começar a tomar consciência que ela precisa escovar o dente? Depois de 10, 12 anos, 13 anos, quando começa a namorar e ela fala, não, eu preciso, né? Ou quando começa a ir para a escola, eu preciso fazer isso. A empresa é a mesma coisa, para você implantar uma cultura, é um trabalho de todos os dias. E eu não imaginava isso, né? Quando eu fui empreender, eu falava assim, bom, eu quero umas coisas de excelência. Agora, você precisa imaginar, será que as pessoas que eu tenho lá para desenvolver as atividades também são de excelência? Será que elas estão realmente alinhadas com o meu valor, com o meu propósito, com a cultura da nossa empresa, do nosso negócio? Eu falo assim, ó, as empresas também elas têm que se atentar se elas também estão dando ferramentas suficientes e também tem que entender o outro lado da pessoa, né? Que não adianta a gente só vir atacar. Todas as minhas conversas, quando eu vou para chão de fábrica, eu vou conversar com os donos, os líderes entram tudo na minha conversa. Ao que nem o senhor falou. Eles falam, mas não mostram. É diferente. Exatamente. Eu falo que tem que ter exemplos, não é? A gente Exatamente. tem que ser exemplo. E aí, o que eu escuto da parte dos colaboradores da fábrica? Eles não dão exemplo. Então, eu falo assim, que todas as coisas que a gente vai fazer nas empresas, a cultura organizacional, a parte de segurança, tudo, eles não dão exemplo. Essa é a maior reclamação que eu tenho. E, na verdade, o que a gente tem que entender? Que uma cultura, para ela ser positiva, ela tem alguns elementos essenciais. Um deles é a questão dos valores claros. E isso começa lá desde o momento da sua contratação, né? Até a gente tem uma máxima, né? Não adianta nada você ter uma pessoa tecnicamente muito boa, mas muito pobre de valor, né? Ou seja, aqueles valores que, na verdade, eles não coadunam com os seus, com o da empresa. E, na verdade, eles são até confrontados. Então, provavelmente, essa é uma contratação que não vale a pena. Porque
à custa de sacrificar toda uma organização, né? A história da laranja podre, né? Sim. Então, você trazer uma pessoa... Só que isso, você tem que entender o fit cultural desse novo colaborador, né? E como isso é desempenhado dentro da sua organização. Você ter muito claro quais são os seus valores e aquilo que você não vai negociar, então, ou seja, você ter muito claro, dono ou dona de empresa, quem está numa posição de liderança, o que é inegociável para você. E você tem que ser o guardião desse negociável, a ponto de treinar as pessoas para que também isso seja. E aqui a gente pode compartilhar, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o episódio, um dos nossos valores lá é a excelência. E a gente entende que excelência é uma coisa tipo assim, nossa, tem que ir lá fazer uma coisa extraordinária. E, na verdade, a excelência ela é revelada nos detalhes. É os detalhes. E aqui a gente a gente tem um sistema de treinamento lá internamente com as nossas colaboradores e parceiras. E a gente entendeu, né, que até pôr o pires, na hora que eu vou tomar café, xícara e pires. Porque não é um serviço de excelência você ficar só com a xícara. Se existe o pires. Isso é um autocuidado, é você dar o melhor para você mesmo. Se você é capaz de dar o melhor para você mesmo, automaticamente você vai ofertar o melhor para o seu cliente. Só que isso é nos detalhes. Então, lá a gente faz o nosso café da manhã nas sextas-feiras. Elas fazem mesa posta. Porque nós fomos trabalhando que não é simplesmente a empresa vai lá comprar pão, manteiga, pão de queijo e põe lá e a gente come. Não é só isso. O objetivo é confraternizar. O objetivo é você sentar e falar, não, eu me dou o melhor, inclusive dentro da empresa da qual eu estou trabalhando. Então, são esses elementos que vão dar essa clareza do que é ser excelente para você. E, às vezes, tem que vir essa determinação. Lá foi meio que na brincadeira, né? Vamos dizer assim. Gente, aqui ninguém toma café só com a xícara sem o pires. Por quê? Não existe aqui xícara sem pires. A gente compra xícara com pires. Então, é para ser usado. Isso com você mesmo, porque você vai lá tomar café, vai lá na sua área de trabalho. Aí você pega só a xícara, aquele café escorre, já suja o móvel. Daqui a pouco você está colocando um papel em cima. Então, isso é excelente? Então, tudo tem um porquê, né? Tem um porquê. Tudo tem um porquê. Só que isso você só vai conseguir implantar nas pessoas, na sua organização, se você, como dono ou dona de empresa, você no exercício da liderança, tiver muito claro isso. Quais são os valores inegociáveis para você? E como isso vai impactar nas pessoas. Então, esse é um elemento. E é interessante notar, né, que às vezes tem certos valores que a gente cobra, mas a gente mesmo às vezes não quer fazer. Sim. E aí pega naquilo que você falou, né, Maria? Às vezes por exemplo, eu vejo lá, a gente implanta uma regra. Por exemplo, olha, para fazer um documento, para enviar para um cliente, tem que fazer dessa forma, assim, assim. Tem que passar por uma pessoa, uma tem que conferir, outra tem que assinar, outra vai lançar no sistema e tal. E aí o que acontece? Às vezes a gente, na pressa, viu, faz o seguinte, faz aí e já manda. É. E aí, às vezes o próprio colaborador fala, não, doutor, não é assim não. Vamos ter que passar para fulano, vamos passar para outro, olhar o texto, ver se não tem erro, ver se está tudo certinho, se precisa acrescentar mais alguma coisa. E aí vem a calhar isso que você falou, né? Que às vezes vem de cima para baixo. É de cima para E baixo. se a gente mesmo acaba, às vezes, autorizando o colaborador a burlar o sistema, numa outra hora ele mesmo pode fazer também, né? A questão da segurança também é isso, eu acho, né? Acho que deve enfrentar esse problema. Se o dono mesmo, às vezes, acaba autorizando a fazer alguma coisa ou permitindo, porque as coisas só acontecem por ação ou omissão. Não tem. Ou você é o dono e você age, ou você é omisso, que também a omissão é uma inação, não é? E você está vendo uma coisa errada ali e deixa com que aquilo continue. E isso vai atrapalhar lá na cultura da sua empresa lá na frente, porque inconscientemente acontece com a gente, né? Então precisa seguir esses valores à risca, precisa acompanhar, precisa orientar, precisa cobrar, precisa ensinar, precisa estar sempre atento aos pequenos detalhes para que nada saia do rumo. E se saiu, vamos corrigir rapidamente e voltar a colocar tudo no trilho. Porque um outro elemento também para a construção dessa cultura positiva é uma comunicação aberta. O que é uma comunicação aberta? É uma comunicação fluida, é uma comunicação transparente, é uma comunicação de verdade.
o Fabiano, ele tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar em cima de procedimento, porque ele tem, por natureza, quebrar regra. Brincadeira. Mas ele, não assim... quebrar a regra, é que, na verdade, eu vejo assim, não são todas as regras também que a gente deve seguir, não é? Aí, na minha função, eu sou a guardiã das regras dentro da organização, é minha função. Ele é CEO, então ele fica muito preocupado em crescimento da empresa, novos serviços. Interpretar as regras. Interpretar as regras, né? A minha função é fazer regra. Então, o que eu trabalho com a equipe? Gente, o Fabiano, ele vai entregar, às vezes, até um negócio para a faxineira. A faxineira vai pegar, não vai ficar batendo boca com ele, né? Claro, não vai ficar brigando com ele, mas não é comigo, né? Então, a faxineira vai pegar e vai entregar na mão da pessoa certa. Então, a minha função é garantir que as coisas fiquem nas funções certas. E isso daí já está tão incutido na cabeça de todo mundo que agora, graças ao bom Deus, todo mundo está pondo o Fabiano na regra. Porque ele chega para entregar alguma coisa para alguém, a pessoa assim, não, doutor, não é comigo, é com fulano. Daí ele vai lá e entrega para outra pessoa. Então, o que teve que acontecer? Eu tenho uma parceria com elas. E nessa fragilidade dele, eu me coloco, gente, nós somos o apoio para ele. E daí eu me incluo. Isso é uma coisa muito bacana, quando você se inclui no desafio. Nós temos, ainda eu falo assim, não falo a Patrícia, esposa do Fabiano, eu falo a Patrícia como agregada a elas. A dificuldade delas exercer a atividade dentro de um procedimento. Então, eu me coloco junto naquele desafio. Então, eu até brinco assim, eu falo, olha, vai vir o trem desgovernado e cabe a gente governar o trem e pôr na linha. E isso é muito bacana, porque o que a gente percebe? Mas, vamos falar assim, é um trabalho de 2 anos. Há 2 anos a gente vem trabalhando toda sexta-feira, a gente discute procedimento, discute a nossa mentalidade, fala de comportamento, fala de valores, vê o que não está sendo legal. A gente faz as nossas pesquisas de clima, porque uma outra coisa que eu vejo muito difícil nas empresas, se você perguntar qual que é a cultura, a pessoa fala, cultura? Que faz, não sei, quer dizer, não sabe nem o que é, né? E o que é pior? Porque eu posso não saber, mas eu posso ter a vontade de saber. E existem meios. Eu falei, mas por que eu vou falar? Eles vão falar bem em mim ou eu vou falar de mim? Eu falei, não, mas é pesquisa. Você vai ter acesso a isso. O medo da verdade. Ao medo da verdade. E hoje, todo esse trabalho que nós estamos fazendo foi porque há 2 anos atrás eu fiz. Eu mesma, né? Nem contratei gente, não. Eu mesma que apliquei. Eu fiz uma pesquisa de clima, só que nós fizemos anônimo. E ali, gente, eu não vou falar para vocês, não. É uns 3 dias de amargor, né? Você fica muito chateado, você fica bem, porque é muito difícil você se deparar com a sua fragilidade, né? É verdade, né? Só que foi a partir dessa pesquisa que eu entendi os pontos, mapeei os pontos que eu precisaria melhorar e desenvolvi um projeto de melhoria. Tanto minha, dele e da própria organização como um todo. E isso é muito produtivo. Só que você, de fato, você tem que ter o quê? A necessidade de ter a verdade revelada. E a hora que você se encara e se coloca nesse desafio, o ganho é muito grande. É desafiador? É desconfortável? Provavelmente, em muitas situações é. Mas o ganho é infinitamente maior do que propriamente esse desconforto que você passa. Um outro elemento que eu quero que a gente discuta aqui é reconhecimento e recompensa. Só um minutinho. É que, na verdade, é assim, né? Eu penso assim, antes, só comentando esse outro... Comunicação. A questão da comunicação. A gente vê, assim, que, por exemplo, no meu caso, né? A gente monta, às vezes, toda a estratégia. Só que, por mais que você monte a estratégia ali no papel... Prática. Mas, na prática, às vezes, nem sempre vem da forma que você desenhou aquilo, né? Por exemplo, eu falo, eu quero um cliente, eu vou abrir aqui o topo do funil, que eu quero um cliente assim, assim, assim. Tudo bem, o cliente vem, mas quando ele vem, ele está com uma relação não toda certinha do jeito que a gente imagina. E lá no papel, o pessoal que está lá cuidando do operacional, o cliente tem que vir, tem que trazer esse documento, tem que trazer o CPF, o RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço, tem que estar no nome. Mas quando o cliente vem... ele não está redondinho assim, ele está quadrado. Uhum. E aí a gente tem que fazer esse alinhamento, né? E essa acaba sendo
eu não vou falar discussão, mas acaba sendo sempre um entrave, né? Porque o pessoal do operacional quer que as coisas venham tudo certinho e o pessoal de venda entende que você tem que acertar as coisas, porque o cliente ele não vem todo redondinho. A empresa, se ela tiver toda redondinha, Ana Maria, ela não te contrata. Imagina. A empresa, quando contrata, é porque está tudo capengando, tá bagunçado, tá. E você falou que ela, na sua fala, me fez recordar. Eu trabalhei numa empresa lá em Antônio Nogueira e foi interessante que lá tinha um quadro verde, vermelho e amarelo. Então você chegava de manhã, se você não tivesse legal, você colocava no verde. Olha, eu não estou muito legal, estou meio chororô, colocava no amarelo. Agora, se eu tivesse furioso ou com algum problema, eu colocava no vermelho. E eu me lembro como se fosse hoje disso. É um negócio interessante, porque eu não precisava falar com ninguém, e aí vem a questão da comunicação. Às vezes a pessoa nem se sente confortável em falar, hoje eu não estou bom, e não mexe comigo. Não é? Ela falava o quê? Não, ela fazia o quê? Coloca lá no vermelho e rapidamente o supervisor depois passava, olhava aquilo e chamava essa pessoa para uma salinha. O que está acontecendo? Rapaz, terminei meu relacionamento, um parente meu que morreu, ou sofreu um acidente, foi um livramento, e aí acabava fazendo essa comunicação. Por que eu fiz todo esse parênteses e trouxe toda essa história, né? Porque a gente, dentro da nossa empresa e dentro das pessoas que estão ali, você que está prestando serviço nas empresas, a gente precisa entender daí também o momento de cada um. Porque a gente está lidando com ser humano, nós não estamos lidando com máquina. A máquina é fácil, você coloca aqui, aperta aqui, imprime aí 100 folhas. Ela vai imprimindo, ela não para. O ser humano é diferente. Hoje ele pode render 100, amanhã ele rende 50, depois da manhã ele rende 80, no outro dia ele rende 120. E a gente precisa entender, né, o que está acontecendo. Então, penso eu que dentro da cultura da nossa empresa seria também entender todo esse jogo que não é só de número, só de lei, só de regra e só de informação. É de entender um pouco mais a amplitude, né, das pessoas. E o emocional vai entrar bastante agora, hein? E além do emocional, somente além do emocional, eu fui num treinamento em São Paulo esses dias e eu pude perceber quantas pessoas estão doentes. Sim. Nós fizemos... E doente emocional. E você percebe que a pessoa está doente emocional, que a pessoa está com algum bloqueio emocional, já no aperto de mão. Se você for apertar a mão de uma pessoa e ela apertar só metade da sua mão, pode saber, ela já está com algum bloqueio. Ou nem aperta, ela só pega na ponta. Só pega na ponta. A gente fizemos um treinamento. Quantas pessoas estão doentes? Pega numa fábrica aí, sei lá, numa loja, e conversa com 20, 30 pessoas e aperta a mão, você vai ver que quase a metade está apertando só a metadinha aqui. Por quê? São bloqueios emocionais que essa pessoa tem. Sabe, a gente rapidinho assim, a gente fizemos um treinamento numa empresa usando os personagens divertidamente. Chamamos de emocionômetro. Você precisa de ver. Foi muito legal que assim os próprios gestores eles viram como que estava o emocional do chão de fábrica. Aliás, esse desenho ele é maravilhoso para se trabalhar. Sim. Assim, uma ferramenta bem bacana para se trabalhar as emoções. Eles puxam, sabe, para mostrar legal, as emoções. Parabéns. Foi Isso assim, é muito bacana. E é bom, eu falo assim, que a gente tem que mostrar visual. Não adianta só falar. Que nem meus treinamentos mesmo que eu faço, é totalmente visual. Eles pegam, eles tocam. Que a gente tem a sinestesia, né? Sinestésico, não adianta. Né? Tem gente que essa quer, história de ficar na parte de treinamento ou realizar palestra só falando, esquece. Não existe mais isso. Então, eu estou usando muitos personagens divertidamente nos treinamentos meus. E o emocionômetro, ele vai ser o ponto-chave agora a partir de setembro. Que legal. Aí você faz o quê? Você pega alguns cortes, algumas falas. Não, eu pego o emocionômetro. Não, tem os desenhos mesmo, que a gente faz e joga com eles, para ver como que tá a sua emoção. A gente explica a parte da ansiedade, a parte da tristeza, tudo. Aí eles vai fazendo com o emocionômetro. É muito legal. Depois eu mando um materialzinho para vocês verem como que é. Bacana. E eu queria até enfatizar isso agora que é a partir de setembro, né? A gente... o mês do suicídio, né? Que as pessoas pegam bastante. Tem um outro tipo também de dinâmica que a gente aplica, como as bexigas. A gente coloca as emoções na frente da bexiga. Eu fiz isso ano passado. A gente coloca as emoções na frente da bexiga e dentro tem uma frase. Então, a pessoa vai lá, ela fura aquela bexiga e vê. Assim, se ela tiver com mágoa, principalmente a mágoa, né? A mágoa é a que mais ganha. É o ranking maior. Se você colocar 100 bexigas e tiver a mágoa, você vai ver que a mágoa é a maior.
Aí a gente fura a mágoa mesmo. fura a mágoa, aí vem a mensagem, né? Uma mensagem positiva que a gente explica, ó, a mágoa não faz mal. Não vai fazer mal para a pessoa que você tá com mágoa, Tá vai fazer fazendo mal para para você. Exatamente. Entendeu? Então, é esse trabalho de mentalidade que você tem que começar a fazer dentro. E agora vai ser obrigatório as empresas fazerem isso, porque vai estar dentro da nossa norma DNR1. É o bem-estar no ambiente de bem-estar. trabalho, né? A empresa agora vai ter que se ver isso daí. Que a gente, Agora é segurança psicológica, É né? segurança psicológica. E, na verdade, o que a gente tem que entender? Que as empresas, os ambientes de trabalho, eles estão cada vez mais propiciando feridas emocionais profundas. Tá, bastante. É o ambiente que está adoecendo, né? Há um tempo atrás, as pessoas iam para o trabalho doentes. Hoje, é o trabalho que está deixando as pessoas doentes. E isso vem de um ambiente que desmotiva, que desvaloriza, que humilha, que envergonha, né? A gente vê tantas situações muito vexatórias. Então, você entender que para destruir isso é, de fato, você implantar uma cultura positiva. E isso tem que partir de uma intencionalidade. Porque o ser humano, por natureza, ele tem muitas dificuldades, né? Então, você contornar aquilo que não é tão legal no ser humano e, de fato, impactar positivamente é o seu desafio enquanto líder, dono ou dona dessa empresa. Então, outro elemento positivo que a gente deve implantar para construir essa cultura positiva é políticas de reconhecimento e valorização, né? Nós temos que... A gente fala, quando fala em feedback, a gente pensa muito no negativo, né? Fez a coisa errada, chama para o feedback. Na verdade, deveria ser mais a incidência do feedback positivo do que propriamente o negativo. E isso é muito negligenciado dentro das organizações, né? Na verdade, a maior parte dos... Quando existe o feedback, né? Vamos falar, quando existe... Porque às vezes nem existe, na verdade existe o xingômetro, né? O xingar, né? Aquela pessoa que simplesmente vai lá e descarrega sua carga em cima da pessoa, fez errado, tá, não sei o quê, né? E fica aquele xingamento, né? Então, quando, na melhor das hipóteses, existe um feedback, normalmente ele se denota dentro das organizações pelo negativo. E isso tem que inverter essa roda, a gente tem que evidenciar o positivo. É essa mentalidade que a gente tem que construir enquanto dono. É muito, porque assim, a gente tem muita coisa positiva acontecendo dentro da empresa, só que a gente demarca os momentos negativos. É o que pesa mais. É o que pesa mais. E daí você fez várias coisas no dia positivo, só que você vai para casa com o quê? Com a bronca do chefe, porque você errou uma, você errou duas, só que você trabalhou das 8 da manhã até 5 horas da tarde. É impossível. Impossível, que ele errou você não o dia fez todo. Exatamente. Mas a pessoa ela consegue verificar o erro do ser Exatamente. humano do que ver o que ele fez de positivo, gente. O que ele fez de bom. Então, mas de onde vem isso? De onde vem essa cultura da gente só Da querer achar o própria erro? pessoa, da Será que crença da dela. É da pessoa? própria Será que é pessoa. uma crença limitante? Porque eu vejo assim, né? Eu não vejo só. Eu acho que, na verdade, é uma crença que veio desde a nossa educação. Sim. Né? Enquanto os pais, a gente é assim, a gente evidencia o erro. O erro, ele é visto como uma coisa ruim. Né? Culturalmente, ele é visto como uma coisa ruim. E, na verdade, tem que se inverter essa lógica. O erro, ele faz parte de um processo de aprendizagem. Ele faz parte de um processo de aprendizado. Então, o erro, ele tem que ser demonstrado de uma forma muito mais positiva do que propriamente negativa. Mas a gente vem de uma geração onde quem são os melhores? São os melhores alunos, os melhores filhos, né? O que é você um filho nota 10? Aquele que o pai não tem que chamar atenção. Não significa que não chamou atenção que ele seja, de fato, o melhor filho. Né? Talvez ele camufla, talvez ele esconde. Mas é interessante que, assim, às vezes a gente não chama, mas eu percebo assim, né? Quantas vezes um pai chama um filho de campeão? Por exemplo, pô, você é um campeão, você é um vencedor, tudo que você colocar a mão vai dar certo, acredita. Às vezes a As gente broncas, no dia a o que dia, que é? não, a gente é só bronca, é cobrança. Pô, você foi, vamos pensar, se a criança tem lá 10 matérias, em 8 matérias ela vai bem, em 2 matérias ela vai mal. A gente acaba por não enaltecer aquelas 8 que ela foi bem, e sim pegar aquelas 2 que ela foi mal. Sim. Eu acho que daí vende, e é por isso que nas empresas, né, você faz a mesma coisa, a pessoa faz, e a gente, às vezes, enquanto empresário, acaba pecando, né? E eu fiz uma mentoria em Campinas, foi interessante, que o meu mentor falava o seguinte, viu?
Quantos elogios você deu na sua empresa essa semana? É muito difícil isso. E aí você Ninguém começa a faz. refletir. E aí você começa a refletir. Fala, cara, eu tenho todo um time lá e a gente, às vezes, só chama para dar, né, o feedback. E aí, a partir disso, eu comecei também a mudar a minha estratégia. Porque quanto mais você elogia, quanto mais você cria esse pensamento positivo, mais o funcionário, mais o colaborador, ele se sente motivado a fazer melhor. Eu trabalho assim, eu trabalho a mentalidade na positiva verdade, com eles. É inverter a roda, né? Não Inverter é a só roda. cobrar, Eu não é só cobrar. Eu na verdade, cobro. elogiar. Mas tem que elogiar. Eu quando tá mostro. dando certo. E quando eu faço as minhas visitas, é até bonito de ver. Eles com os EPIs tudo certinho, até bonito. Só que você tem que colocar Vem a isso linha. dentro de uma metodologia, dentro de um projeto a ser desenvolvido. Então você fala assim, nossa, então eu sou dono de empresa, vou ter que ser treinador? Vai. Vai, é a vida Vou inteira. ter que ter uma... Nossa, então vou ter que ter uma escola de educação? Vai. Então, Se mas- você quer esse ambiente que de fato seja produtivo, que ele seja saudável, que ele te traga lucratividade, você vai ter que desenvolver. Porque uma coisa que a gente entendeu, ainda mais quando você fala assim, eu tenho uma empresa, então eu vou praticar descentralização de tarefas, significa o quê? Que não é mais você que vai estar lá na operação, só que você tem que garantir a entrega. O cliente ele está atrelado à sua empresa. Então, você é o garantidor da entrega. Então, mais lógica ainda, você vai ter que entender que as pessoas que vão executar estejam comungando da mesma filosofia que você. Agora, como que você vai se certificar se você não tem isso mapeado, se você não tem isso dentro de um planejamento, se você não tem dentro de uma rotina? E uma coisa que a gente entendeu... E até a gente... intrínseco, né? Você tem que ter com você também, né? Porque senão você não consegue cobrar uma coisa que talvez você nem tenha, né? E assim, é desviar o olhar, né? Na verdade, é mudar o olhar. Então, você tem que... Antes você procurava o negativo, agora você tem que ver o positivo. Isso parece fácil, mas é uma virada de chave bem grande que a gente tem que fazer. O que a gente fez dentro da nossa empresa? A gente montou um projeto que a gente intitula de Energia de Valor, onde não é a Patrícia ou o Fabiano reconhecendo que eles fazem positivo, é entre eles, entre elas. Não é só nós, né? Nós também. Nós mas entre também, eles. mas entre elas. Então, ou seja, é uma prática que tem que ser entre eles. Eles têm que apontar o que veio de positivo. E como a gente pensou para que isso, de fato, chegasse a ser um hábito? Então, é lógico, a gente fez dentro de um projeto. Então, nós fizemos alguns bloquinhos e eles têm que, por exemplo, de Patrícia para Maria. Qual o valor? Ah, ela foi empática comigo, eu estava ruim, ela pegou e fez um chazinho para mim, levou para mim. Ou, nossa, nem era tarefa dela, ela pegou, me viu apurada, ela foi lá me ajudar. Então, é reconhecer isso. Isso a gente vai premiar. Nesse primeiro momento, a gente está até premiando. Quem mais recebeu energia de valor vai ser um prêmio. E eu não divulguei ainda. Eu vou premiar quem mais deu energia de valor. Só que isso eu não falei. Eu não deixei isso falado. Mas isso eu vou premiar quem mais deu energia de valor. Porque quem mais... Lógico, quem recebeu... Estou reforçando positivo. Mas por que quem mais deu energia de valor? Porque quando a gente reparte, a gente fica com a melhor parte. Então, da pessoa entender que ela faz parte do ambiente e ela tem que observar o que está acontecendo. Porque é muito fácil. Eu só faço processo. Eu fico lá o dia inteiro olhando para o computador e não está vendo o que está acontecendo à sua volta. Só que a entrega do seu cliente passa por você, mas passa pela outra e passa pela outra. E você não vai estar atento ao que está acontecendo no ambiente, o que eu estou reforçando com isso? Construindo uma cultura. Porque eu não estou lá 24 horas vendo o que elas estão praticando dos valores. Só que eu estou forjando e forçando que elas mesmas observem os valores entre elas. E com isso, a hora que eu tiver esse material recolhido, eu vou observar qual valor está sendo mais observado, qual valor está sendo mais praticado. Qual não foi praticado. Qual não foi praticado. Então, o que não foi praticado vai ser um outro projeto que eu vou implantar para praticar aquele valor. Então, você percebe que isso... Você fala, nossa, mas tem que fazer tudo isso? Tem. Porque isso é que vai me dar garantia que eu não estou na empresa e eu tenho o melhor gerente possível, que é a minha cultura. Para você ter ideia, desses 2 anos, nós contratamos uma pessoa que não estava rendendo muito e o time se uniu e falou, olha, não está certo essa pessoa, não.
E eu ainda quis rebater. Não. A gente tem até evidência que não está dando certo. Então, ou seja, o que eu entendi disso? Eu posso colocar quem eu quiser para dentro. Se a pessoa não trabalhar, elas não vão aceitar. Porque todo mundo que está ali trabalha muito. Você acha que a pessoa vai aceitar? Você está lá ralando, está lá entregando o seu melhor, e o outro aqui vai ganhar a mesma coisa, o grupo não vai aceitar. Mas essa é a dificuldade dos empresários. Eles não têm o poder da escuta. Eles não escutam o que está trazendo para eles. Esse é o mal. Se eles começassem, eu falo, olha, gente, começa a escutar, peneira, depois leva para frente. Não, essa história, eles não querem saber. Eles acham assim, não, eles estão lá, estão fazendo, acabou. Se vira lá, Se vira, mas não é dessa forma, é o poder da escuta. Eu falo que o poder da escuta ele é maravilhoso em qualquer lugar. Sim. Na casa, no trabalho, com as filhas, com os funcionários, com o E você empresário. pode colocar esse poder da escuta como a nossa capacidade enquanto dono ou dona de empresa, ou líder, né, de uma organização, é a capacidade de se desenvolver, de crescer. Você só vai atingir esse poder da escuta o dia que você entender que você tem que ser o crescimento que a sua empresa necessita. Essa é bem da verdade. Você vai olhar para a sua empresa com um olhar mais crítico e falar assim, nossa, minha empresa precisa disso. Aí a pergunta volta-se, e o que você faz para conseguir isso? Foi isso que a pesquisa de clima me revelou. Que eu tinha, e olha que eu tinha conhecimento, eu já estudava, só que eu falo que eu era aquela obesa, né, de informação. Eu estudava, mas eu pouco praticava, eu pouco aplicava. Isso que a prática Então, leva à perfeição. Né? Exatamente. Daí, a hora que eu levei aquele murro, né, na boca do estômago, eu falei, não, agora chegou o momento de eu aplicar, de fato, eu vou ser a transformação que minha empresa precisa. E hoje a gente já colhe esses frutos, que assim, é muito gratificante, mas é de uma postura diária, igual o Fabiano falou, não é do dia para a noite. Persistência, É persistente. não Você vai fazer desistência. hoje, você vai fazer amanhã, E você vai olha- mostrar de um jeito, você vai mostrar de outro. Entender como as pessoas ali dentro funcionam. E olha que interessante, né? A gente colocou lá nós trouxemos um dos valores, uma das nossas apostas, né? Foi o seguinte: eu preciso de pessoas fortes para que a nossa empresa seja cada vez mais forte. Porque não adianta eu querer uma empresa forte com pessoas fracas. Se a pessoa não está bem, se ela não está num momento legal, se ela não está rendendo, por que ela não está rendendo, o que está acontecendo, ela está alocada na função correta, ela está trabalhando no que ela realmente gosta, onde ela pode render. Então, a gente precisa fazer uma análise. E, a partir disso, olha que interessante, né? Nós fizemos o quê? Toda sexta-feira, a gente praticamente não tem atendimento, não tem audiência, nada. A nossa sexta-feira passou a ser o dia de treinamento. Então, é treinamento de pessoa, treinamento de valores, análise comportamental, trabalho excelência, trabalho outros valores, trabalho empatia. E olha que interessante, né? A gente, então, num primeiro momento, pareceu o seguinte: pô, a gente está perdendo a sexta-feira. E agora, para nós, o negócio já inverteu de um tamanho que não se fala mais em perder, porque hoje todo mundo quer a sexta-feira e todo mundo quer a palestra, quer o treinamento. Querem aprender, né? Querem aprender, porque precisa crescer. Eu falo, gente, a gente tem que ser aqui multiplicador de talentos. Nós temos que passar isso que está na nossa cabeça. Eu acho que essa é a palavra. Faltava essa palavra. Multiplicador de talentos. Você pega a sua mente que está desenvolvida, que está aguçada, que está visionária, e você replica isso. Gente, é como se assim, eu tenho 2 mãos, agora eu tenho 20, eu tenho 40. Então, é multiplicador de talentos. É isso que a gente quer aplicar lá na nossa A empresa. hora que o empresário entende que isso, ele está aumentando o potencial dele, aí eu falo para você, a gente tem o melhor dos cenários. Aí agora o que acontece? Então, toda sexta-feira a gente faz isso, né? É um treinamento interno, com palestras, com reuniões, cada um fala um pouco, a gente dá sempre o norte, toma o nosso café da manhã, então é um negócio bacana. Por quê? E eu percebi, né, um dos dias que a gente ficou meio assim, aí uma das funcionárias já falou: ô, doutor, e hoje vai ter o nosso cafezinho, o nosso bate-papo, né? Porque o pessoal gosta. Eles gostam. Eles gostam. E acaba, não é só, porque aí acaba rendendo mais.
E tem gente que não quer sair. Teve gente que eu já falei, gente, ó, acelera, a gente fala brincando, né? Acelera, porque senão o negócio vai apertar. Pelo amor de Deus, eu não quer perder o emprego, não quer perder o conhecimento, quer estar... Porque eu falo, a empresa está em crescimento. E o colaborador, ele quer saber o seguinte, ninguém quer ficar em empresa que está estagnada. Só que, Fabiana, é o seguinte, o que vocês fazem é um ponto positivo. Quando eu vou fazer meus treinamentos com os funcionários eles falam, Maria, quando você vai voltar? Porque o empresário ele só está preocupado na produção. Então, mas aí é que está, enquanto ele não mudar a mentalidade dele, que para até aumentar a produção, a mentalidade, porque reprova de peça, para ter menos acidente, para ter mais segurança, porque, tem que ter um momento. Eu fico pensando, hoje ainda eu atendi um empresário, né, que ele estava me falando que 2 funcionários dele sofreram acidente, inclusive um morreu e o outro ficou lá meio inválido e tal. Olha que situação interessante, ou que problema que é. Porque por mais que a empresa pague uma indenização, a gente está falando de uma vida. E isso nunca mais volta. Quando um colaborador ele se acidenta e ele fica incapacitado para aquela função, pensa bem, o cara que é soldador, que o pai era soldador, o filho é soldador, o neto vai ser soldador, ou ele era motorista. O pai era motorista, o filho quer ser motorista, o neto quer ser motorista. Quer dizer, é uma coisa que vem passando de pai para filho. E é maravilhoso isso, e é lindo. Só que precisa de ter essa estratégia de segurança, de crescimento, vamos dizer assim, de acolhimento mesmo. Tem. Agora, a maior parte das empresas veem isso como custo. Como custo. Eu vou dar um treinamento, vai ficar parado no meu chão de fábrica, viu? Só que, tudo bem, você para, mas o quanto você não melhora o quê? A cabeça do seu funcionário. E é um trabalho, assim, de formiguinha. De formiguinha. Eu faço isso e às vezes em casa, não adianta você dar um livro, uma apostila para ele, porque chega em casa, às vezes não tem nem tempo de ler. E não é do dia para a noite que você vai conseguir mudança na sua empresa. É aquela máxima, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então você tem que ter essa... A água começa a desviar, você tem que ter caminho. essa persistência, né? Quando a gente fala em trabalho com pessoas, o nível é atingido com a persistência. Então, a gente pode ir começando a caminhar para o final. Eu queria evidenciar a questão dos benefícios, reforçar. Então, um deles que a gente conversou bastante, né? Uma cultura positiva, ela impacta no engajamento. E é o engajamento que gera pertencimento, que gera motivação, reduz a rotatividade, que um outro vilão das empresas, que a gente fala, né, que a demissão de um funcionário ela é muito onerosa, e é mesmo. Então, você ter uma cultura positiva, ela vai diminuir essa rotatividade. Melhoria na reputação da empresa. E um dia eu escutei uma pessoa assim, e foi quando me despertou, sabe? Quando eu falei assim, nossa, é verdade, né? A pessoa falou assim, o seguinte, assim, gente, o que os seus funcionários falam de vocês no domingo de almoço lá na família? Aí naquilo ali, falou assim, cara, o que será que vão falar de mim? Eu falei, não, eu não sei o que falam de mim, mas eu sei o que vai falar de mim. Então, foi a partir disso daí que a gente começou esse movimento. E é muito bacana, quando a gente faz onboard de novos colaboradores, elas que fazem toda a narrativa, né? E você escutar o que elas falam da gente, eu falo assim, mas elas falam porque está na sua frente. Não, elas poderiam não falar nada. Né? Eu acho que a segurança, ela vem nesse sentido, poderia não falar nada. O que da sua história, da história da empresa, o que a sua história impacta na da empresa? E daí você vê pelas falas dela se aquilo ali está condizente com o que você quer ou não. Nossa, ela está falando uma coisa, mas não é isso que eu quero projetar na cabeça dela, não é isso que eu quero para dentro da minha empresa. Esse conceito não está bem alinhado. Só esclarecendo, essa questão do onboard é o quê? Quando a gente contrata uma pessoa, na sexta-feira a gente faz a apresentação dessa pessoa oficial. Como se fosse a gente inclui ela. Um clube de futebol, quando chega um jogador novo, eles chegam no dia ela no ambiente. Isso. No ambiente. Ela pode começar a trabalhar na segunda ou na terça, não importa. Quando chegar na sexta-feira, por exemplo, a gente faz o quê? Nós vamos fazer a apresentação, que a gente chama carinhosamente de onboard, e nesse dia, os outros colaboradores vão falar qual a visão que eles têm de nós e da empresa para essa nova pessoa que está entrando. Para ela poder decidir se ela está no bordo ou se ela está fora do bordo. Então, a gente faz a inserção dela dentro da nossa cultura. Então, a gente fala da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores, do que a gente tolera, do que a gente não tolera, do que é inegociável. Então, ela é como se fosse um banho, é uma imersão mesmo de quem é essa empresa. Só que, num primeiro momento, eu falava para elas falarem da empresa. Agora, eu já mudei.
Agora, da empresa e você, como a nossa empresa impacta em você. E você vai falar para ela. Se ela falar, nossa, se impactou na vida dela desse jeito, eu quero isso para minha, para ela poder decidir. Porque a gente só toma melhores decisões quando a gente, de fato, tem o espectro, né? Tem a totalidade, tem uma visão mais integrativa e holística, né? Aí sim reverbera numa decisão mais consciente. Então, isso é um movimento bem bacana que a gente vem. Só que eu fui melhorando a cada onboard que eu fui fazendo. Eu tive essa receita lá agora? Não, isso eu fui construindo. Estou há 2 anos construindo, né? E é isso tudo que a gente leva dentro das consultorias, dentro das mentorias, aquilo que está dando certo para a gente. E o movimento que a gente teve que fazer, por isso aí a gestão 360, que é esse olhar por inteiro da pessoa, né? Então, não olho só a função, olho toda essa pessoa, quem é essa pessoa, qual o fit cultural dela, o que ela pensa da vida, o que ela projeta, qual é o sonho dela, qual que é o objetivo. Às vezes, eu vou almoçar, né? Vira e mexe, eu pego uma colaboradora, vamos almoçar comigo hoje. Sim. Né? Porque eu quero conhecer ela fora do trabalho, o que ela aspira, o que é o sonho dela. Porque se uma pessoa, não, para mim, ó, tanto que eu já fiz, já tá bom para a vida, só estou pagando minhas contas. Quer dizer, é interessante isso para mim, enquanto empresário, enquanto dono ou dona de empresa? Então, tudo isso você vai se revestindo desses elementos para, de fato, construir uma cultura planejada, estratégica, que, de fato, vai colocar a sua empresa num movimento de crescimento. E o último, que eu acho que é sem sombra de dúvida, é a resiliência da organização. Né? A questão do erro, ser um erro produtivo, um erro que canaliza. Errou, vamos levantar e vamos para o próximo nível, não precisa lá ficar chorando pelo leite derramado. Né? Lógico, a gente quer cada vez errar menos e menos os mesmos erros. Né? Então, você projetar isso dentro do ambiente da resiliência como valor é extremamente interessante. E aqui nós vamos para as nossas últimas considerações. Como eu já falei em outros episódios, né? Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Eu falo, a gente nem pode. Eu nem gosto muito dessa frase de chorar o leite derramado. Eu falo o seguinte, olha, errou, vamos ver daqui para frente. Porque se a gente ficar martelando aquele erro, claro que aquilo tem que servir de exemplo, né? Para que a gente não aconteça mais. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, viu? Vamos ver o que foi feito de errado para não fazer mais. E na nossa vida, na nossa empresa, é assim também. Eu falo, olha, a gente não tem compromisso. E às vezes eu percebo que quando você chama o colaborador, quando você chama a pessoa para conversar sobre o erro, o que aconteceu aquele dia, por que aconteceu? A pessoa começa a gaguejar, fica nervosa. Eu falo, viu, não se preocupe, eu não tenho nenhum problema com aquilo que aconteceu. Já foi, não tem como desfazer. Mas vamos pensar daqui para frente? Eu quero só entender o que aconteceu para a gente corrigir a rota, para ver se foi um caso pontual que aconteceu só naquela oportunidade ou se é um erro mesmo de sistema, né? Se a gente está fazendo errado e de vez em quando vai cair nesse arcabouço, ou seja, nessa arapuca. Então é interessante a gente pensar, né, mais em acerto do que em erros, mas para isso eu também preciso conhecer aonde eu estou errando para eu corrigir a rota todos os dias. Sim. Eu também falo que eu aprendi muito com os erros. E ninguém gosta de mudanças, né? Mudanças, cobranças, ninguém gosta. Mudanças, cobranças, começou a ter dentro de uma organização, já começa a doer, já começa as reclamações. E nem em casa, né? Em lugar nenhum ninguém a gente não gosta, de né? Não. Porque você quer ficar numa zona de conforto, né? Sim, é bem assim mesmo que acontece. Então, nós vamos concluir. Eu vou deixar aqui uma reflexão, ela está em Coríntios 15:33, onde diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, aqui trazendo para o nosso tema, né, cultura, a gente tem que ter a consciência de que cultura que existe dentro dessa empresa. Né? Então, se eu não tenho consciência do que impera ali, quais são as crenças, quais são os valores, quais são os comportamentos, eu, na condição de dono ou dona de empresa, tenho que fazer uma investigação, tenho que ter isso revelado para mim. E, a partir do momento que eu tenho isso revelado, ver se isso está condizente com o que você almejou lá dentro da sua missão, da sua visão, dos seus valores, e corrigir essa rota. Né? Porque o câncer, né, muitas vezes falam que o câncer, se for detectado no começo, a probabilidade de cura é muito maior. E a verdade, às vezes, a gente não investiga, a gente não faz um check-up, a gente não se preocupa. E quando vai descobrir ele já
já está todo aí comprometido à sua saúde. E a mesma coisa dentro da organização. A cultura é algo extremamente importante, né? Eu vou falar dentro da minha função COO e ele dentro da função de CEO, é o que vai evidenciar o crescimento da nossa empresa, se de fato a gente está no rumo, se a gente vai atingir as metas estabelecidas lá no nosso planejamento e ter todo esse arcabouço imbuído nessa missão de conquistar. Então, se até hoje eu não olhei para a minha cultura, passou de ontem, tem que começar a se preocupar com isso e traçar ela dentro de uma intencionalidade. Acho que essa é a palavra, a gente pode encerrar por aqui. Sejamos todos multiplicadores de talento. Mete marcha! Aê!